Uma geração que passa muito tempo no quarto. Eles têm entre 14 e 25 anos. São de poucos ou nenhum amigo. O que explica esse comportamento agravado até pela pandemia? Nós vamos conversar agora com a psicóloga Magda Correia. A Magda Correia que fala conosco ao vivo de São Paulo, né? Sobre essa situação. Magda, mais uma vez, bom dia. Obrigada por participar aqui conosco do Manhã Total, viu? É uma característica do jovem e por que essa reclusão nesse cômodo da casa? Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que nos assistem. É um tema muito importante vocês trazerem a público para que as pessoas possam conhecer realmente o que acontece, né? As pessoas desconhecem muito as questões mentais e emocionais que pegam a todos nós, né? E os jovens, crianças, têm sofrido muito, principalmente pós-pandemia, se agravou para todo mundo, para eles principalmente. A síndrome do quarto remete realmente ao isolamento do jovem em função de não sentir-se à vontade para falar sobre as suas emoções, sobre os seus problemas. Então, ele não sabe lidar com isso, porque nós não aprendemos, né, em lugar nenhum como lidar com as nossas emoções. Então, os problemas de saúde físico, todo mundo aprende quando está com dor de cabeça, uma dor de barriga, uma febre, como é que tem que lidar, levar ao médico imediatamente. Quando há um sofrimento mental, né, as dores emocionais, as pessoas não sabem lidar com isso. E os jovens, crianças e jovens, menos ainda. Então, eles se isolam, porque eles, na verdade, é um pedido de socorro, pedido de ajuda. Quero ser escutado. E como chegar até esse jovem, né, nessa faixa que muitas vezes está lá fechado no quarto, no seu mundo, e como quebrar essa barreira, como abrir essa chave para poder ajudar e até identificar se não tem sintomas ali de depressão, né, Magda? Exatamente. Esse isolamento ao longo do tempo leva a muitos problemas graves emocionais, né? Bom, primeiro, como se chegar, né? Os pais, né, que estão ali presentes no dia a dia, muitas vezes, por conta da correria, do dia a dia de trabalho, né? O tempo hoje está consumindo muito as famílias, o trabalho, a busca de dinheiro e a busca de fornecer mais coisas para esses filhos. Então, coisas, né? Acabam esquecendo da necessidade de estar junto, de conversar, dialogar, conhecer esse filho, o que ele está sentindo, como é que está a escola, como estão os amigos, por que ele está tanto tempo dentro do quarto, o que ele está vendo, o que está acontecendo com ele, chamá-lo para jantar, chamá-lo para almoçar, chamá-lo para passear, trazer amigos para dentro de casa. Antigamente, o que acontecia? As crianças estavam perto dos pais, estavam no quintal, estavam na rua, brincando, e os pais estavam ouvindo essas crianças. Então, quando se machucavam, esse era o problema, né? Caíam, quebrava um braço, machucava um joelho, e essa criança era atendida imediatamente. Hoje é o silêncio. E esse silêncio, o pai acha que ele está seguro, está dentro de casa, está dentro do quarto, está em silêncio, e os pais têm dado pouca atenção a isso. E essa criança está adoecida, né? E não está tendo a atenção devida. Os pais também se sentem em conflito porque não sabem lidar com isso. O que fazer? Né? Eles ficam perdidos. A geração nossa aí, né, a minha, talvez a sua, os pais aprenderam a lidar com os filhos na base da autoridade ou autoritarismo. Era a autoridade. A partir do momento que se tem essa quebra, que aí é a geração dos nossos filhos, esses pais, que somos nós, não aprendemos a lidar com essa quebra, não bater, não ser autoritário. E ser o quê? Então, muitos pais também se perderam e não sabem como lidar. E quando vê o filho nessa situação, que muitas vezes ele já está tão deprimido,
está, às vezes, se machucando, que é uma forma de pedir socorro, né? Muitas vezes está somente nas relações virtuais, perdem a segurança para relações externas com colegas externos, porque não se sente mais seguro. E a fonte disso, muitas vezes, é um bullying que sofreu, que não foi avisado pela escola, os pais não ficaram atentos. É algo que é dele mesmo, ele não é proativo, ele não é dinâmico. E se acredita, né, existe um estereótipo que para você ser inteligente, para você agregar na sociedade, você precisa ser falante, precisa ser dinâmico, e não necessariamente, as características de personalidade são diversas. Esses e a rótulos, pessoa tem que né? entender. Esses rótulos. Eu tenho até aqui uma amiga que disse que viveu muito isso com a filha dela, muito fechada, perguntava, sempre estava aberta ali para receber, né, essa agonia da filha, esse comportamento, tentar melhorar. E ele falou, olha, Mônica, até levei para terapia. Ela foi, mas depois desistiu. É preciso perseverar? É preciso perseverar. É preciso observar se a criança ou o jovem, porque esse é o caminho correto, é levar para um profissional da saúde mental para que esse avalie o que está ocorrendo com esse indivíduo, com essa criança ou com esse jovem. A partir daí, é necessário criar o vínculo, né? O profissional precisa criar o vínculo com esse jovem, com esse indivíduo, precisa criar a empatia. E ao não criar empatia, ele foge. Então, existe todo um procedimento, gente, que eu atendo jovens e crianças, eu preciso criar primeiro a empatia, os primeiros atendimentos é para criar esse vínculo, para que ele ganhe confiança, porque até então, na cabeça do jovem, você é um contratado para defender o pai contra ele. Entendi. E ele tem que entender que não, que ele está sendo assistido por um profissional que está olhando para ele. O pai é que vai assisti-lo, né, por orientação do profissional. Você precisa criar um vínculo com esse jovem para que ele entenda que ele será cuidado e confie em você. Esse é o nosso trabalho. É um trabalho lindo, né? E é preciso que a gente cada vez mais olhe para esse jovem que vai se tornar um adulto e precisa estar saudável e confiante de si mesmo e confiante naqueles que o cercam. Magda, adorei conversar com você. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, viu? Até a próxima, muito obrigada pela oportunidade. É muito importante tratar mesmo desse assunto, porque ele não é tratado e ele é necessário, porque é saúde. Exatamente. A saúde não é só física, a saúde é também mental. Exatamente. E a gente está no Janeiro Branco, excelente oportunidade, né? Excelente oportunidade. Essa é a Magda Correia, simpaticíssima psicóloga, falando ao vivo com a gente no Manhã Total, aqui direto de São Paulo, essa terra da garoa que eu gosto tanto. Um beijo para você, Magda. Muito obrigada, Mônica, para você também.